Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Mais uma live série 23, né? Nós começamos há 2 domingos atrás, uma live de 23 minutos e nós temos falado sobre o Salmo 23, né? E hoje nós estamos no 2º versículo. Semana passada nós falamos do 1º versículo, né? Muito conhecido, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. E hoje será o 2º. Então fica aqui comigo. Serão 23 minutos apenas de live, tá? Vou só dar um tempinho aqui para o Instagram avisar os nossos seguidores. E enquanto isso, queria ler aqui o seu boa noite, de onde você nos assiste, seja aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Qual cidade, hein, que você nos acompanha? Coloca aqui, escreva aqui. Nayara, boa noite, Deus te abençoe. Quem mais? Estou vendo que muitas pessoas estão sendo avisadas, mas quero ler o seu boa noite aqui. Franca, Nayara, Deus te abençoe. Eu estava vendo algumas fotos de Franca ainda há pouco. Sirene, daqui dos Estados Unidos, que bacana. Deus abençoe. Luciana, boa noite, graça e paz. Praia Grande, cidade maravilhosa também. Franca, Praia Grande, cidades. Eu tive o privilégio de morar com a minha família, né? Muito bacana. Quem mais acompanha a gente, hein? Quem mais tem nos acompanhado aí? Seja aí no Brasil, seja em outro país, aqui nos Estados Unidos, em Portugal, França. Dadoedinha, Fernanda, boa noite, BH, cidade natal, maravilhosa demais. Saudade de BH, hein? Samuel, Araçatuba, grande abraço, Samuel, Deus te abençoe. São Paulo, terra boa também, terra boa. Quem mais, pessoal? Quem mais acompanha a gente, hein? A live serão 23 minutinhos. Você vai parar aí, ficar aqui comigo 23 minutos, que tenho certeza que vai edificar a sua vida. Para você começar a semana bem. Quer começar uma semana bem aí? Então fica aqui com a gente. Carvalho, Dalila, boa noite. Quem mais acompanha a gente, hein? Quero ler o seu boa noite aqui, quero ler a sua cidade, de onde você me assiste. Escreva aqui, por gentileza. Vamos lá. Salvador, Bahia, o professor Pimenta. Salvador, Bahia. Grande abraço, meu querido. Deus te abençoe, Bahia. Só conheci Bahia, tive a oportunidade de conhecer. A passeio. Maravilhosa. Cidade maravilhosa. Salvador, né? Quem mais? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, tá? Apenas um versículo. São 6 versículos que nós temos no Salmo 23, né? E cada domingo eu estou explicando um. Semana passada foi o primeiro, hoje é o segundo. Mas na semana retrasada nós fizemos um apanhado geral do Salmo 23. Muito bacana. Solange, Tamires, boa noite. Quem mais? Tamires, boa noite. Bom, vamos lá, gente. Acho que eu vou já deu tempo de avisar. Vou pedir uma coisinha para vocês aqui, bem rapidinho, quem puder, é claro, né? Compartilhe com seus amigos e contatos essa live. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou compartilhar aqui agora, ó. Vou até ler os nomes para vocês. Vou enviar para o Vilmar. Vou enviar para a Rosana, para o Bruno. Vou enviar para o Antônio, o Marco Antônio, Arley Cardoso. Vou enviar para o Rafael. Vou enviar também... Vou enviar também para Silvia Helena, para o Vanderlei, Cristiane, para o Ronaldo, a Josi, o Pablo. Vou enviar para o Jefferson, o Thiago, a Regina, o Carol, o Vitor. Vou enviar também para a Cláudia. Vou enviar para a Fátima. Aí, enviei para tanta gente, ó. Enviei para... mais ou menos umas 20 pessoas que eu enviei agora a live. Não gastei nem 1 minuto. Então quem puder fazer isso, ó,
Vou ensinar vocês. Tem um aviãozinho aqui embaixo, não tem? Na parte superior aqui, ó. Vocês podem clicar nesse aviãozinho, vai abrir aí uma lista de contatos. Marque quem você quiser, ou marque todo mundo. Envie, rapidinho. Isso aí, ó. Enviei para 20 pessoas. Já compartilhou, Tamires? Muito obrigado. Deus te abençoe. É isso aí, bacana demais. Bom, pessoal, vamos lá. Salmo 23, verso 2, tá? Tô aqui, ó, com a minha Bíblia. Diz assim, vamos lá. Ó, são 18h14 agora. Vamos colocar 18h15. Quando for 18 para mim aqui, para mim que tá aqui em Nova York. Mas vamos colocar aí o horário do Brasil. Para você são 8h14 agora, não é isso? Vamos começar a contar de 8h15 para frente. Então, 8h30 deu 15 minutos, 8h35 deu 20. Quando for 8h38, eu vou terminar a live. 8h38 eu vou terminar a live. Não passa de 23 minutos. Ok? Vamos começar a contar a partir de 8h15 aí. Certo? Salmo 23, verso 2. Salmo de Davi, né? Muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo está aí nos para-choques de caminhão, né? Em adesivos, camisetas, em vários objetos de decoração, né? Mas nem todo mundo pratica o Salmo 23. Bom, o verso 1 já expliquei semana passada. Quem quiser assistir, só voltar na live. Você buscar aí série 23, está aqui no meu perfil. O verso 2, Davi diz assim, ó: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Bom, gente, nesse salmo nós temos dois extremos, né? Nós temos Davi mencionando os pastos verdejantes, as águas tranquilas, e temos também ele falando do vale da sombra da morte. Eu tenho falado sobre isso em todas essas explicações do Salmo. Então, Davi, quando ele fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele quis dizer o seguinte: nada vai me faltar mesmo, tanto coisas boas como coisas ruins, mas o importante é que o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor, se Deus é o meu pastor, se Deus é o nosso pastor, então não importa o que virá, né? Não importa a situação, o cenário, não importa se eu estou no vale da sombra da morte, não importa se eu estou nos pastos verdejantes, o que importa é que Ele é o meu pastor e está sempre comigo. É isso que é importante, tá? Então, o pano de fundo do Salmo é exatamente isso, né? A ideia central do Salmo é exatamente isso. Tudo Davi aponta como o Senhor é o pastor dele, certo? Eu tô aqui recapitulando o que falamos aí 2 semanas atrás, para que vocês que estão pela primeira vez aqui entendam qual a ideia do Salmo. E hoje no verso 2, Davi ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Então nós temos aqui, pessoal, duas coisas importantes. Nós temos a graça do nosso Deus e a sua direção. Por quê? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso é bondade, isso é misericórdia de Deus, isso é graça. Então Deus, por sua misericórdia, por sua graça, nos faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, naquilo que é bom, naquilo que nos alegra, naquilo que nos traz vigor, que nos traz força, né? Nenhum, vamos colocar assim para vocês entenderem, né? Nenhum dono de gado, né? Já viu essas pessoas que têm bois, vacas, cavalos? Normalmente essas pessoas procuram os melhores pastos para deixarem os seus animais. Estão certas, porque elas querem que os seus animais passem bem. Então, quando Davi fala pastos verdejantes, ele traz para nós a ideia de graça, a graça do nosso Deus, sua bondade. Então, Deus, por sua bondade,
nos faz repousar em pastos verdejantes sempre, gente, sempre, sempre, né? Porque Ele é misericordioso. Nós merecemos alguma coisa de Deus? Não. Só estamos aqui, você só conseguiu abrir os olhos hoje pela manhã porque a misericórdia de Deus se renovou. Por isso. Então nós temos aqui a graça do nosso Deus, e quando Ele fala, leva-me para junto das águas de descanso, nós temos uma outra coisa, direção. Então, ao mesmo tempo que Deus derrama a sua graça sobre nós, né, com sua bondade, com sua misericórdia, Ele também nos conduz, Ele também nos guia. É Ele quem nos conduz, do mesmo jeito que o pastor conduz as ovelhas, os animais aos pastos verdejantes, é o pastor quem leva os animais para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, né? Leva as ovelhas para tomarem água, levam os animais para beberem água. Assim também é o Senhor, Ele nos conduz, Ele nos guia. O que seria de nós se não fosse a direção de Deus, gente? Olha para a sua vida. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas aí na sua vida que você pode dizer o seguinte: olha, foi Deus quem me conduziu nessa situação, foi Deus quem me dirigiu nessa situação. Quantos problemas que enfrentamos, quantas situações difíceis que passamos, e Deus, na sua infinita misericórdia, foi lá e nos conduziu. Olha, vai por esse caminho, tome essa decisão, faça isso, faça aquilo. É direção de Deus. Né? Já viu aquela situação que aos olhos humanos não tem saída, é muito difícil de ser resolvida? Aquele problema que você passa e você pensa assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí Deus, na sua infinita misericórdia, o que Deus faz? Deus vai lá e nos conduz. Então nós temos no verso 2 do Salmo 23, duas coisas. A graça de Deus, quando Ele fala em repousar em pastos verdejantes, e nós temos a direção de Deus, quando Davi diz, leva-me para junto das águas de descanso, ou seja, é Ele quem me leva, é Ele quem conduz, é Ele quem leva, né? Semana passada eu até mencionei aqui que você nunca vai ver uma ovelha caminhando sozinha na rua fora, ou até mesmo em pastos. Normalmente elas estão em bando, né? Normalmente são várias, e quando elas precisam ir para algum lugar, né? Seja para a fonte de água, seja para um outro pasto, elas precisam ser conduzidas. Elas não vão sozinhas. Elas não vão sozinhas, elas precisam ser conduzidas. A ovelha é extremamente dependente do pastor, a ovelha. Então, quando Davi fala que Deus é o seu pastor, ele traz para nós a ideia, ele quis trazer a ideia de que ele é totalmente dependente de Deus. Tanto é que quem o leva para as águas de descanso é Deus. Então nós temos aqui graça e direção. Muito bem. Passamos por muitas dificuldades, inclusive eu até separei, estava escrevendo hoje mais cedo, para passar para vocês aqui. Olha só, a vida com Deus não é só aflições e lutas. Ou seja, Deus sabe que às vezes o melhor é descansar. O melhor fazer é descansar. Deus entende a sua situação. Da mesma forma que Ele fazia Davi deitar em verdes pastos e o guiava para as águas tranquilas, Ele também fará por você. Ninguém aguenta uma vida de luta e tribulação, e Deus sabe disso. Então chega uma hora que a gente precisa de descanso, e Deus sabe disso. Temos lutas, temos dificuldades, enfrentamos tantos problemas, né, gente? Sai de uma situação, vem outra, né? Só que Deus, na sua infinita bondade, nos leva às águas de descanso. Precisamos dessas águas. Precisamos descansar. Até fazendo aqui um paralelo com Mateus 11,
no verso 30, se eu não me engano, né, onde é o convite da graça, ele chama os cansados, os sobrecarregados, e promete alívio, né? E lá está escrito assim, e acharei descanso para a vossa alma. Dentro desse mesmo convite que Deus chama o sobrecarregado e oprimido, ele aborda, e achareis descanso para a vossa alma. Então, no Senhor nós temos descanso, gente. E eu quero falar para você sobre esse descanso. Entenda uma coisa. Quando a gente fala descanso, as pessoas podem imaginar aí uma vida bem tranquila, né? Sem nenhuma preocupação. Mas entenda o real sentido dessa palavra descanso na Bíblia. Descanso não significa dizer que você está livre de problema. É você descansar no Senhor em meio aos problemas, em meio à situação difícil. É totalmente diferente. Porque se você falar aí fora, você precisa de descanso, fulano, você precisa de descanso, você precisa descansar. As pessoas vão entender o seguinte, né? Então eu preciso de tranquilidade. Ok, tudo bem, todos nós precisamos. Só que, gente, não existe uma vida, não existe vidas sem nenhuma diversidade. Portanto, quando Davi fala de pastos verdejantes, quer ver? Quando ele fala de pastos verdejantes, de águas tranquilas, no verso 4 ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tá vendo? Do mesmo jeito que ele fala, olha, o Senhor vai me levar às águas tranquilas, às águas de descanso, mas também eu sei que eu posso estar no vale da sombra da morte. Isso não significa dizer que ele não vai estar no descanso. Então, estar no descanso do Senhor é você enfrentar qualquer situação difícil, descansado nele. É a paz que vem de Deus, que só Ele pode nos dar. Então, a vida do cristão não é fácil. Nós temos o mundo, né? O pecado, nós temos Satanás, nós temos os pensamentos mundanos. É uma luta, é uma guerra. Só que Deus nos traz descanso em meio a tudo isso. E para você ter descanso, como Davi diz, você tem que permita que ele te conduza. Aqui Davi não diz, olha, eu vou às águas tranquilas, eu vou às águas de descanso. Não, ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Senhor, me leva. Senhor, me conduz. Senhor, me guie. É isso que a gente tem que pedir todos os dias, gente. Senhor, me leva para as águas de descanso, me conduz. Senhor, me dirija. Não queira seguir na força do seu braço, se apoiar naquilo que você já sabe, se apoiar no seu conhecimento, se apoiar na sua experiência. Não, seja ovelha. Seja ovelha de Jesus. Jesus é o nosso bom pastor, como está lá em João 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Né? E uma característica de quem é ovelha é escutar, né? É ouvir, é dar ouvidos à voz do pastor, como está em João 10. Né? Jesus diz, as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. Né? Então, assim, quando a pessoa de fato, de verdade, ela é ovelha de Jesus, ela nasceu de Deus, ela teve encontro real e verdadeiro, ela permite ser conduzida. Né? Ela tem a consciência de que somente Deus pode conduzi-la. Somente Ele. Não é a força do braço, não é o que ela acha, o que ela entende, né? E aí, para finalizar, olha só, existem momentos da tempestade, mas existem os momentos em que as águas estão tranquilas. Muitas das vezes nos viciamos na tribulação e na luta. Eu já recebi aqui no Instagram as pessoas que
estavam indignados porque estava tudo bem e de repente veio as lutas. Então, para que você entenda, não é só luta, não é só tribulação, nós temos as águas tranquilas. Não é somente águas tranquilas, nós temos as lutas e as tribulações também. As duas coisas. Por isso que Davi diz: sou meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar para a gente, mas Ele é o nosso pastor. E Ele nos leva às águas de descanso. Ele nos conduz. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Mesmo na face da morte. Mesmo na face da morte. Porque logo no verso 4, Davi fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então nós temos nesse salmo, gente, tão belíssimo, tão decorado pelas pessoas. Tem gente que decorou o Salmo 23, tem gente que sabe de qual o Salmo 23, né? Mas se você buscar a essência dele bem profundo, como a gente está fazendo aqui nessa série 23, você vai ver como Deus cuida, né? Como Deus cuida, como Deus ele trabalha. Mas para a gente ter esse cuidado, isso que você precisa entender, por favor, ouça com atenção. Para a gente ter esse cuidado, o cuidado de Deus, o cuidado de ser conduzido às águas tranquilas, o cuidado de ser levado aos pastos verdejantes, isso só acontece se Ele for o seu pastor. Se Ele for o seu pastor. Igual o sinal de que a ovelha pertence àquele pastor, quando ela entende, quando ela ouve a voz dele, né? O Eulo escreveu assim, ó: as lutas vêm para entendermos que somos sempre dependentes de Deus. Verdade. Inclusive, isso que você comentou aí, na célula, sexta-feira aqui em Nova York, falávamos sobre o cego de nascença, inclusive foi a pregação de hoje mais cedo, e aí surgiu uma pergunta sobre vida perfeita, né? Por que nem todo mundo tem as respostas para suas orações? Aí citaram até um exemplo na hora lá: duas pessoas doentes, né, com a mesma doença, uma é curada e outra não. Por que isso? Né? E aí, né, a gente falando sobre isso, muito bacana, porque célula é isso, né? Célula, as pessoas participam na mensagem, elas comentam, né? É o partir do pão. Todo mundo parte um pedacinho do pão, né? Todo mundo parte e compartilha, né? Parte o pão e distribui. E aí, o senhor Elcio estava falando exatamente o seguinte: que se fosse assim, né, imagine, né? Tô doente, eu vou fazer uma oração e vou ser curado agora. Tô com um problema, eu vou fazer uma oração e tudo vai se resolver. Se tudo acontecesse conforme o nosso querer, não haveria, como Euler escreveu aqui, não haveria dependência, gente. Porque é sempre assim. A gente ora mais quando a coisa fica feia para o nosso lado. É sempre assim. Você intensifica as suas orações. Não vem falar que não é, porque é, tá? E comigo também é assim. Não tenho vergonha de falar, não. Falo aqui para vocês. Não devia ser assim, mas a gente a coisa vem para o nosso lado, a situação aperta, a gente intensifica as orações, né? Porque a gente entende que somente que é Jesus, pode nos conduzir, nos guiar, nos livrar daquela situação, somente Ele. Então nós somos dependentes dele. As lutas fazem parte. Os vales da sombra da morte, eles fazem parte da nossa vida cristã. Tá? Deixa eu ler aqui um comentário. Esse vale tinha chacais e lobos. Ronde de Paula. Esse vale tinha chacais e lobos e o pastor cantava as ovelhas. Eram meia upa e eu ouvia a voz do pastor e ficavam todas juntinhas. Sim. Dá para imaginar, né?
Dá para imaginar o Ronde de Paula. O cenário, sim, né? Mas o pastor, inclusive João 10 fala sobre isso, né? Lá em João 10, que o mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge, ele deixa as ovelhas e foge. O pastor não, o pastor ele fica, ele permanece, porque as ovelhas pertencem a ele. O mercenário ele é apenas uma pessoa que é contratada para cuidar das ovelhas, mas ele não tem o cuidado que o pastor tem, porque as ovelhas não pertencem a ele. Então, quando vem o lobo, ele foge, né? É muito legal, né, gente? É muito bacana esse estudo do Salmo 23. O Júlio escreveu assim: meio às lutas e tribulações, o segredo é ter bom ânimo, com certeza. Ânimo esse, Júlio, que vem de Deus. Só Ele pode nos fortalecer, nos animar. Está escrito lá em Isaías, né? Ele traz força ao cansado e traz vigor ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus, né? Ele que nos fortalece, né? Então, permita que Deus seja o seu pastor para te conduzir aos pastos verdejantes e às águas de descanso. As águas de descanso. E a água, né? A água, ela traz essa sensação, né? A água, ela traz a sensação de descanso. Quando você toma um copo d'água, né? Principalmente quando você está com muita sede, te traz uma sensação de descanso, de alívio, né? E essa água, né? Essa água, a gente pode trazer para nós hoje como o próprio Deus, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então, ir até Deus e beber dessa água. Por que ele fala que aquele que bebe dessa água, né, jamais voltará a ter sede? Porque quando a pessoa ela encontra Jesus, ela não precisa de mais nada aí fora para preencher o vazio do coração dela. Ela não precisa de mais nada para saciar a sede dela, porque a sede dela já foi saciada em Jesus. Jesus é suficiente para ela. Então ela não precisa de outra coisa a não ser Jesus, né? Ela não precisa de mais nada a não ser Jesus, porque ela já encontrou a água tranquila, a água de descanso, né? Ela já encontrou isso. Isso é maravilhoso, gente. Isso é tremendo. Então, esse é o estudo do Salmo 23. Né? Permita que ele seja o seu pastor para te conduzir. Davi disse, né? Leve-me para junto das águas de descanso. Ou seja, me leva, Senhor, me conduza, Senhor. Davi levava bem cedo as ovelhas para se alimentar. Um certo horário elas comiam e ficavam remoendo aquilo que comia, e só depois Davi levava para beber água. Sim. Então tem esse momento, né? Um momento de descanso, um momento de tranquilidade. Bom, gente, são 8h36. Falei que a live terminaria 8h38. Faltam apenas 2 minutos. Então a gente vai encerrar a live daqui 2 minutos. Quem entrou agora, nós começamos essa live, era 8 e pouca, 8h14, 8h15, por aí. E aí, para vocês pegarem o início da live, onde nós falamos sobre o Salmo 23, o versículo 2. Serão 6 lives em cima da série 23. Hoje é a segunda, então faltam mais 4. Domingo que vem, se Deus quiser, de novo aqui, às 8 da noite estaremos, onde vamos falar sobre o verso 3 do Salmo 23, tá? O verso 3, eu vou até ler para vocês aqui já. Claro que eu não vou explicar, deixar para a semana que vem. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, semana que vem nós vamos ler, falar sobre o Salmo 23, o verso 3. Então, a terceira live, tá? Ô Arnaldo, grande abraço, meu querido. A live vai ficar salva aqui para vocês compartilharem, tá? Última coisa. Gente, amanhã, hoje eu não sei se vai dar tempo, mas amanhã eu vou postar aqui um vídeo falando do meu novo trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu queria que vocês me ajudassem no compartilhamento, tá bom? Se não colocar, hoje eu vou colocar, mas vocês vão saber o que é, tá? Um novo trabalho que nós estamos começando aqui nos Estados Unidos, tá? Não tem nada a ver com aqui o ministério, com, né, o meu perfil onde falamos apenas do Evangelho. É uma outra coisa que... um perfil de trabalho, um perfil profissional, tá bom? Mas quem já me segue aí há um bom tempo, acho que já viu,
Eu já andei postando algumas coisas, mas ainda não anunciei não, mas eu vou anunciar. Se eu não fizer isso hoje, eu vou fazer isso amanhã. Eu peço para vocês me ajudarem no compartilhamento, tá bom? 8h38 em ponto. Um beijo no coração de todos. Live vai ficar salva. Não deixem de curtir, de comentar o que você achou, se você gostou, comente e compartilhe com seus amigos e contatos. Beijo no coração, gente. Um grande abraço. Que a graça e a paz estejam sobre todos. Tchau.